E em algum dos meus vídeos você ouviu eu falando sobre pré-requisitos silenciosos ou premissas silenciosas. Algumas pessoas acharam que isso significa expressões faciais para interpretar, mas não tem nada a ver com isso. E afaste de mim esse cálice. Então as premissas silenciosas nada mais são do que os gestos, algumas palavras que eu utilizo, que algumas pessoas vão identificar que são palavras específicas de um determinado nicho, os adereços que eu utilizo, o cabelo, a forma que eu uso o cabelo, se eu faço maquiagem ou não, se eu uso batom ou não, se eu tenho brinco ou não, as roupas que eu uso, se são mais largadas, se são mais compostas, se eu uso o crucifixo ou não, tudo isso vai fazer parte das premissas que eu vou utilizar para atrair um determinado público. Então, por exemplo, se eu estiver num público super heterogêneo, mas eu quero atrair uma parcela desse público para mim, se eu fosse, por exemplo, católico, o que eu faria? Eu deixaria em evidência uma cruz para as pessoas saberem a minha linha de pensamento, que não é protestante. Ou eu poderia falar também abertamente isso, mas se eu não quisesse falar, mas que desse que algumas pessoas identificassem isso, eu deixaria uma cruz em evidência. Ao fazer isso, não serão todos que irão perceber essa cruz. Geralmente, as pessoas que estão mais ligadas a essas premissas vão identificar a cruz como algo relevante. As outras pessoas vão deixar passar batido. E a mesma coisa se eu fizer com outras situações. Se eu deixar minha barba por fazer, algumas pessoas vão logo bater o olho, identificar e vão me rejeitar ou se aproximar. Isso se aplica a todas as outras formas de premissas silenciosas. A questão é que um auditório heterogêneo, ele vem de caminhos diferentes para o orador, por conta das premissas. O que acontece então quando o indivíduo que veio por um caminho, ele se depara com um orador que não está falando sobre aquilo que foi que o motivou. Se o orador não falar em algum momento mais a respeito disso, a tendência é haver o desligamento. Então, uma vez que o orador ele atraiu um público muito heterogêneo, ele vai ter que localizar, ele vai ter que identificar nesse público heterogêneo pontos comuns que façam que haja uma ligação para falar de uma forma uniforme para um público completamente heterogêneo e esse público todo se conectar, uma vez que eles vieram de momentos diferentes. E esse é um grande desafio.